E aí, tudo bem? Então, sou o professor Daniel Lustosa, vamos falar um pouquinho de raciocínio lógico matemático, isso mesmo, RLM, raciocínio lógico matemático. E vamos falar das proposições, o assunto mais fácil, que eu acho, do raciocínio lógico matemático e, assim, o início de tudo, por bem dizer, né? Então, vamos ver aí. O que são ou o que é uma proposição? É toda declaração com verbo, sentido e classificação. Se liga, declaração é uma sentença declarativa, tá certo? Pode ser tanto uma afirmação como uma negação, com verbo. Esse verbo tem que exprimir uma ação, tá? Esse verbo tem que estar relacionado a uma ação. Sentido, esse sentido é um sentido completo ou um sentido fechado, não é isso? Que me permite fazer um julgamento, atribuir um valor de verdadeiro ou falso, que é exatamente a classificação. Classificação em verdadeiro ou falso. Então é toda declaração com verbo, sentido e classificação. Classificação em verdadeiro ou falso. Esses os valores lógicos das proposições. Tá certo? Olha aqui o exemplo. O Brasil é o país do futebol. É uma declaração? Sim. Tem verbo? Tem. Sentido? Também. Dá para classificar? Dá. É uma proposição. A educação muda o mundo e as pessoas. É uma declaração? Sim. Tem verbo? Tem. Sentido? Também. Dá para classificar? Dá. 2 mais 3 igual a 5. É uma declaração? É. Tem verbo? Tem. Sentido? Também. Dá para classificar? Dá. Choveu ontem. Tem verbo? Tem. Sentido? Sim. É uma declaração? É. Choveu ontem. Dá para classificar? Dá. Então, exemplos de proposição. Agora, observe. Preste atenção. Tá vendo essas letrinhas aqui do alfabeto? Maiúsculas ou minúsculas que seja? Elas servem para representar ou para simbolizar as proposições, tá? Então, você pode, ao invés de ter algo escrito nas suas questões, ter as proposições de forma simbólica. Outra situação interessante que você pode prestar atenção. Observe, algumas proposições têm sujeito, e esse sujeito é definido, tá certo? Outras proposições, no entanto, não terão sujeito, mas nem por isso deixarão de ser proposições, tá? Então, muitas proposições sim têm sujeito e esse sujeito é definido. Já algumas proposições, como o caso da proposição choveu ontem, nós não temos sujeito, mas nem por isso deixa de ser uma proposição. Então, fica esperto, fica ligado, porque a definição de o que é uma proposição para o que a gente precisa saber é bem tranquila, bem sossegada. Beleza? A partir disso, e sabendo o que são proposições, vamos também saber o que não são proposições, tá certo? Perguntas. Perguntas não são proposições. Perguntas terminam com sinal de interrogação. É uma sentença interrogativa. Exclamações. Exclamações também não são proposições. São sentenças exclamativas, terminam com sinal de exclamação. Há exemplos de uma pergunta. Que dia é hoje? Tá vendo? Viva a democracia. Ordens. Ordens também não são proposições, tá? O verbo está no imperativo, são sentenças imperativas. Abra o livro e estude, não são proposições. Frases sem verbo, proposição tem que ter verbo, então frases sem verbos não são proposições. Cada julgamento, uma sentença, então também não são proposições. E sentenças abertas, aqui interessante. Sentenças abertas são aquelas que o sujeito é indefinido. Observe, aquele político é corrupto. Mas a pergunta é, aquele quem? Então, se eu não sei quem é o político, eu não tenho como classificar. Então, a sentença aberta, o sujeito indefinido, não me permite uma classificação. Aí falei disso, né? Aí você pode pensar assim, professor, mas se numa pergunta eu conseguir classificar? Ou uma exclamação, vamos pensar até nem tanto numa pergunta, numa exclamação se eu conseguir classificar. Não é proposição. Terminou com o sinal de exclamação, não é proposição. Se liga, terminou com o sinal de exclamação, não é proposição. Terminou com o sinal de interrogação, não é proposição. Se liga nessas ideias, tá certo? Outra coisa interessante que é bom você estar atento. Essas 4 primeiras informações, as perguntas, as exclamações, as ordens e as frases sem verbo, nunca são proposições, tá? Nunca são. Já as sentenças abertas,
podem virar proposição. Basta que eu defina esse sujeito. Aqui ele está indefinido. A partir do momento que eu defini esse sujeito, eu passo a ter uma proposição. Então, uma pequena diferença entre o que não são proposições e nunca serão e o que não é proposição, mas pode virar. Tranquilo? Agora vem aqui comigo falar um pouco dos princípios das proposições. Presta atenção. Nós temos 3 princípios. O primeiro princípio, e o mais importante para mim e para a lógica de modo geral, o princípio da não contradição. Ele diz que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Lembra dos valores das proposições, da classificação? Ou é verdadeira ou é falsa, de forma exclusiva. Não pode ter os 2 valores ao mesmo tempo. Então, o princípio da não contradição diz exatamente isso, que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E aqui diz, por exemplo, eu sou mentiroso. Isso aqui é uma declaração? É. Tem verbo? Tem. Tem sentido? Também. Dá para classificar? Dá. O problema é quando eu classifico. Se eu disser que ela é verdadeira, eu estou dizendo que eu sou mentiroso. E se eu sou mentiroso, eu não digo a verdade. Então, basicamente, ela ficou falsa também. E aqui gerou o problema, porque ela está verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, já não é uma proposição. Tem todas as características de proposição, mas fere o princípio da não contradição. Então, deixa de ser proposição. Porque, além das características que as proposições têm, declaração, verbo, sentido e classificação, eu tenho que respeitar os princípios das proposições. Os outros 2 princípios, mais tranquilos, mas também não menos importantes. Princípio da identidade, que diz que uma proposição verdadeira sempre será verdadeira, assim como uma proposição falsa sempre será falsa, não é isso? E, por exemplo, 2 é par. Qual o valor disso? Verdadeiro. Alguma possibilidade de isso deixar de ser verdadeiro? 2 é par. A frase 2 é par. Tem alguma possibilidade dela deixar de ser verdadeira? Só se mudarem a matemática. E se não mudarem, vai continuar sendo verdadeira sempre. Ou seja, a verdadeira sempre será verdadeira. E a falsa sempre será falsa. E o terceiro princípio do terceiro excluído, que diz o quê? Que a uma proposição só podem ser atribuídos 2, e somente 2 valores, ou verdadeiro ou falso, não existindo uma terceira possibilidade. Se liga nessas informações. Informações bem importantes, bem conceituais, mas que em algumas questões de prova são cobradas. Para falar ainda aqui na sequência, vamos falar de negação de proposição. Atenção a esses símbolos, já falo deles, tá certo? Quais as ideias de negação? A principal ideia da negação de uma proposição, mudança de valor. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se uma proposição é verdadeira, a sua negação será falsa e vice-versa. Ou seja, se uma proposição for falsa, a sua negação será verdadeira. A outra ideia é a negação do verbo principal. Tá certo? Ou seja, o que é o verbo principal, professor? Aquele que está exprimindo uma ação. Tá? Então é a negação deste verbo. Não interessa em que posição ele se encontra na frase. Eu preciso saber que ele é o verbo principal e que é a partir dele que eu vou negar. Tranquilo? Olha exemplos aqui para você ver. A porta está aberta. Negação de a porta não está aberta. Que eu poderia dizer também que a porta está fechada. Se ela não está aberta é porque ela está fechada. Isso aí, presta atenção. P, olha aqui. As apreensões da RFB, a Receita Federal do Brasil, aumentaram. Agora presta atenção. Eu coloquei que, exatamente para dizer que não é uma negação de P. As apreensões da Receita Federal diminuíram. Observe. Eu estou chamando a atenção exatamente, olha aqui, eu estou chamando a atenção exatamente de que essas informações não são negação uma da outra. O certo para negar a proposição P era dizer que as apreensões da Receita Federal não aumentaram. Mas a partir disso, dizer que elas diminuíram, aí está errado. Porque o que não aumentou não quer dizer que diminuiu. Pode ser apenas que tenha ficado do mesmo jeito, sendo constante. Já quando eu digo que a porta está aberta e a negação é a porta não está aberta, eu posso sim dizer que a porta está fechada. Eu posso usar esse antônimo do aberto para o fechado. Já não posso usar um antônimo do aumentaram para o diminuíram. Então você pode usar antônimo? Sim, só precisa ter cuidado nesses antônimos, por conta do contexto. Aí eu posso voltar aqui e falar da negação do verbo principal, sem alterar o contexto da frase, tá certo? Eu vou negar o verbo principal, mas eu não posso alterar o contexto da frase, nem mexer nos seus complementos.
Então presta atenção e se liga nessa ideia. E esses dois símbolos, como eu falei para você, que a gente ia falar deles, eles aparecem, observe, antes das letras, que representam ou simbolizam as proposições, para, não é isso, indicar que a proposição está sendo negada, ou seja, que o seu valor está sendo modificado e que eu estou negando o verbo principal. Tranquilo? Muito bem. Agora vamos falar um pouco da dupla negação. Olha aí, ó, dupla negação. Basicamente, ó, negar o que já está negado é voltar para a proposição original. Coloquei aqui em forma simbólica, mas é só presta atenção. Negar o que está negado, volta para o original. O exemplo talvez fique mais claro. Proposição P, Caio está vivo. Negação de P, o símbolo que indica a negação. Caio não está vivo. Negação da negação, Caio não está morto. A lembrar que se está morto é porque não está vivo. E se ele não está morto, é porque ele está vivo. Não existe outra possibilidade. Neste caso, o antônimo é possível de ser usado. Morto e vivo, só tem essas duas possibilidades. Aí atenta ao fato de que, pode aparecer na questão assim, não é verdade que, é mentira que, é falso que. Isso também são indicativos de negação de proposição. Beleza? Mas para ficar mais compreensível para você tudo isso que nós acabamos de falar, dentre o que é proposição, o que não é proposição, os princípios das proposições e a negação de proposição, vamos resolver algumas questões que eu tenho certeza que vai ficar mais claro para você essa ideia e você vai ver de forma muito mais fácil, muito mais perceptível e vai dizer assim, realmente, professor, as questões são muito fáceis. Olha aí a nossa primeira questão, acompanha na tela. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Frase 1, que belo dia, e um sinalzinho de exclamação. Frase 2, um excelente livro de raciocínio lógico. Frase 3, o jogo terminou empatado, um símbolo de interrogação. Frase 4, existe vida em outros planetas do universo. Frase 5, escreva uma poesia. A frase, olha aqui, ó, a frase, opa, volta aqui, a frase que não possui, ó, que não possui essa característica comum é a, vejamos, que belo dia, é uma exclamação, ou seja, não é uma proposição, uma exclamação. Não são proposições, exclamação não são proposições. Um excelente livro de raciocínio lógico. Um excelente livro de raciocínio lógico não tem verbo. Se não tem verbo, não é proposição. O jogo terminou empatado? Uma pergunta, uma interrogação. Não é proposição. Existe vida, olha aqui, existe vida, ó, existe vida em outro planeta do universo. Bom, isso é uma afirmação. Tem verbo, tem sentido e tem classificação. Opa, isso é uma proposição. Olha a 5 agora. A 5 diz assim, escreva uma poesia. É uma ordem. Bom, a 1, a 2, a 3 e a 5 não são proposições. Essa é a característica lógica em comum. Elas não são proposições. E a 4 é uma proposição. Então, a que não possui a característica em comum é a 4, que é uma proposição, em detrimento das outras que não são proposições. Olha aí, filezinho facinho, só para você gabaritar. Beleza? 2. Tem um textinho aí que a banca sempre coloca, né? Na lógica sentencial, denomina as proposições, vamos por que interessa. Ele diz assim, considerando as informações contidas no texto acima, julgue o item subsequente. O texto está aí para você ver. Tá tranquilo aí. Diz assim, na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. 3. Vejamos. A frase dentro dessas aspas é uma mentira. Isso é uma afirmação? Declaração? Sim. Tem verbo? Tem. Sentido? Também. Dá para classificar? Dá. O problema é que quando eu classifico, verdadeiro, está dizendo que é uma mentira. Mentira é falsa. Então tá verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Não é proposição. Então vou riscar. Essa não é. Parecia, mas não era. A expressão x mais y é positiva. Bom, x mais y eu não sei quem é. Se eu não sei quem é, não dá para classificar. Se não dá para classificar, não é proposição. Isso também não é proposição. Risca. O valor de raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Isso é uma proposição, sim. Aqui, algo bem interessante.
que eu vou comentar com você. O valor de raiz de 4 mais 3 igual a 7. Bom, raiz de 4 é 2, mais 3 dá 5. Ou menos 2, mais 3 dá 1. Aí você diz, professor, então, mas isso é falso. É, beleza, mas as proposições podem ser verdadeiras ou falsas. Não quer dizer, é um grande erro que a gente comete em achar que as proposições são apenas verdadeiras. Está errado, elas não são apenas verdadeiras, elas são verdadeiras ou falsas. Se liga nisso. Então aqui sim é uma proposição. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Já estou em outra afirmação. Isso também é uma proposição. Professor, mas Pelé marcou muito mais. Beleza. Eu não estou dizendo que isso é verdadeiro. Eu estou perguntando e dizendo que isso é uma proposição. Não que ela é verdadeira ou falsa. O que é isto? Pergunta. Perguntas não são proposições. Bom, eu só contei 2 proposições. A questão falou que seriam 3. Então a questão está errada. A questão está errada. Filézão, né? Vai gabaritar tudo que aparecer para você na prova. Olha lá a próxima. Mais um textinho aí e tal, vamos para o que interessa. A partir desses conceitos, julgue os próximos itens. Olha o que é que diz aqui. Há 2 proposições no seguinte conjunto de sentenças. Olha o bebê foi criado em 1980. Bom, isso é uma proposição. Observe que eu coloquei que é uma proposição. Não coloquei que está certo do tipo é verdadeira. Estou falando que é uma proposição. Isso é uma proposição. Ah, professor, o bebê foi criado muito antes. Beleza, então é uma proposição falsa. Presta atenção. Olha para mim aqui, ó. Olha para mim. É uma proposição. Proposição é classificada em verdadeiro ou falso, ou verdadeiro ou falso, de forma exclusiva. Então, se a proposição é falsa, ela é proposição, mas ela é falsa. Você tem, às vezes, sempre a ideia de que, não, proposição é só o que é verdade. Não. Proposição é declaração, verbo, sentido e classificação. Classificação ou em verdadeiro ou em falso. Então, sou classificado como falso? É proposição, sim. Beleza? Volta no texto. Então, a 1 é uma proposição. 2, faça seu trabalho corretamente. Opa, essa não é proposição. Essa é uma ordem. Então não é proposição. E 3, Manuela tem mais de 40 anos de idade. Isso é uma proposição também. A questão falou que há 2 proposições. A questão está certa. Muito bem. A questão está correta. Filézão, né? Bem de queridona, bem de boa. Só para você gabaritar. Olha essa aqui. Essa é legal. Diretão. A frase, abre aspas. Quanto subiu o percentual de mulheres assalariadas nos últimos 10 anos? Pergunta. Não pode ser considerado uma proposição. Olha o detalhe da questão. Vou mostrar aqui para ti. Vou até dar uma grifada. Aqui, ó. Não. Ó, não. Às vezes você não lê isso aqui. A questão diz que não pode ser considerada uma proposição. Adivinha? A questão está certa. Perguntas não são proposições. E a questão, ou a frase que está aí, a sentença, é uma sentença interrogativa, é uma pergunta. Então, ela não é uma proposição de fato. E a questão falou exatamente isso. Mas se você não tiver o devido cuidado e não ler esse não, você perde a questão. É uma questão relativamente muito fácil e muito tranquila. Beleza? Muito bem. Próxima. Diz assim. Em lógica, pelo princípio do terceiro excluído, aí nós temos as alternativas. Vejamos. Princípio do terceiro excluído. Meu Deus, o que é o princípio do terceiro excluído? Ah, lembrei. É aquele que diz que é uma proposição só podem ser atribuídos 2 valores, ou verdadeiro ou falso, não existindo uma terceira possibilidade. Vamos ler as alternativas. A. Uma proposição falsa pode ser verdadeira, uma proposição falsa pode ser verdadeira. Oxe, mas repetiu as coisas? Tá errado. B. Uma proposição verdadeira pode ser falsa, mas uma proposição falsa é sempre falsa. Não pode, tá errado. Não é o princípio de ser excluído. Lembra o princípio. C. Uma proposição ou será verdadeira ou será falsa. Não há outra possibilidade. Opa! Aqui está certo. Uma proposição ou será verdadeira ou será falsa. Não há outra possibilidade. Esse é o princípio do terceiro excluído, que diz que é uma proposição só podem ser atribuídos 2 valores, ou verdadeiro ou falso, não existindo uma outra possibilidade. Fechou? D. Vamos só ver onde está errado. Uma proposição verdadeira é verdadeira e uma falsa é falsa. Isso é o princípio da identidade. A letra D é o princípio da identidade. Tá certo? E a letra E, nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso é o princípio da não contradição. A letra E é o da não contradição. A e B estão erradas pela vida. Então, letra C, gabaritão, filezão aí para nós. Beleza? Segue o ponto. Próxima. Mais um textão aí de novo, não é isso? E aí segue, ele diz assim, com base nessas informações, julgue os itens a seguir. Aí ele diz assim, segundo os princípios da não contradição e do terceiro excluído, a uma proposição pode ser atribuído um e somente um valor lógico. Tá certo. Ele está usando o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. O princípio da não contradição fala que uma proposição não pode ter 2 valores ao mesmo tempo.
Então é só um deles. E o terceiro excluído fala que só existe ou o valor de verdadeiro ou o valor de falso, não existindo uma terceira possibilidade. E esses verdadeiro ou falso são os valores lógicos das proposições. Então, de acordo com esses dois princípios, a uma proposição pode ser atribuído um e somente um valor lógico. Tá certo? Um e somente um, pelo princípio da não contradição, valor lógico, verdadeiro ou falso, que é o terceiro excluído. Filé, questão também está certa. Bem de boa, bem sossegadão na paz do Senhor. Não é isso? Próxima. Olha o que diz. Julgue o item que se segue considerando a proposição P a seguir. Se o tribunal entende que o réu tem culpa, então o réu tem culpa. Olha lá. A negação da proposição. O tribunal entende que o réu tem culpa. Pode ser expressa por o tribunal entende que o réu não tem culpa. A questão está errada. Por quê? Pelo seguinte. Quando eu falo o tribunal entende que o réu tem culpa, o verbo principal é o verbo entender. Porque é a ação do tribunal. O tribunal é o sujeito e o tribunal entende que o réu tem culpa. O réu tem culpa é complemento e em complemento a gente não mexe. Então, a correta negação seria o tribunal não entende que o réu tem culpa. Tá certo? Essa seria a correta negação, negar o verbo entender e não mexer no restante do complemento. Questãozinha aí bem de boa também, para quando você for negar as proposições, saber exatamente o que você tem que negar. Como eu falei, nega o verbo principal, não me interessa onde ele está. O que você tem que entender é que ele é o principal, ou seja, que ele está exprimindo a ação dentro daquela proposição. Próxima, diz o seguinte. Tem um textinho aí, né, que fala a Polícia Civil de determinado município prendeu na sexta um jovem de 22 anos, suspeito de ter cometido assassinatos em série. Ele é suspeito de cortar em três partes o corpo de outro jovem. Vamos para o que interessa. Tendo como referência o texto, assinale a opção que corresponde à negação, ou seja, a questão que é a negação correta da proposição. A Polícia Civil de determinado município prendeu na sexta-feira um jovem de 22 anos de idade suspeito de ter cometido os assassinatos em série. Por maior que seja essa informação, ela é uma proposição simples, não é isso? E o que eu tenho que fazer é negar a ação da Polícia Civil. E o que a Polícia Civil fez? A Polícia Civil prendeu. Não é isso? A Polícia Civil prendeu na sexta-feira um jovem de 22 anos suspeito de ter cometido assassinatos em série. Então, a negação, basta eu dizer que a Polícia Civil não prendeu na sexta-feira um jovem de 22 anos de idade suspeito de ter cometido assassinatos em série. Só negar a ação de prender e dizer que não prendeu. O resto eu não mexo em nada, mas absolutamente nada. Nego só o verbo principal. E quando você olhar as alternativas, a questão de número 8, você lê na letra A, a Polícia Civil não prendeu na sexta-feira um jovem de 22 anos que é suspeito de não ter cometido. Opa, a letra A está errada. Não serve. Porque era não prendeu, aqui está certinho. Não prendeu, não prendeu. Mas quando ele diz de não ter cometido, já errou. Letra B, a Polícia Civil de determinado município não prendeu na sexta-feira um jovem de 22 anos suspeito de ter cometido. Opa, essa é a alternativa correta. A alternativa de letra B de bola. Bem de queridona. A diferença da A era que a letra A diz de não ter cometido. E a letra B diz de ter cometido. E a letra B que está certa porque nós não mexemos nos complementos. Se liga e presta atenção nisso. Negação de proposição é fácil. Saber o que é e o que não é uma proposição também é bem de queridona, tá certo? Bom, se eu já vi que a letra B está certa, as letras C, D e E devem estar erradas. A letra C diz que o município, a Polícia Civil prendeu, já está errada. A letra D diz que prendeu, também já está errada. E a letra E diz que não prendeu. Na sexta-feira, um jovem de 22 anos que não é suspeito. Bom, aí já complicou tudo, tá certo? Então, letra E também está errada, letra C e D mais errada ainda, e o que sobra para nós é a alternativa da letra B. Tranquilo? Segue o bonde, então. Olha lá agora. Ao fazer sua defesa diante de uma juíza de direito, Ana declarou: Senhora juíza, eu sou uma grande mentirosa. Assim, a declaração de Ana juíza é uma estrutura lógica que utiliza a figura de. Interessante essa questão, e eu trouxe ela exatamente por ser interessante. É uma questão de lógica, mas que parece que é de português, mas que dentro do que nós acabamos de ver pela aula que nós tivemos, ele diz, a mulher diz, a Ana diz, senhora juíza, eu sou uma grande mentirosa, ou seja, ela está afirmando que é mentirosa. Basicamente o que ela está falando, ou o que ela está dizendo é uma
ou ela está ferindo o princípio da contradição. E o que ela está dizendo, e aí por isso que eu falei que pode ser português, porque aí pede, utiliza a figura de, aí nas alternativas você vê ambiguidade, metonímia, antítese, paradoxo ou pleonasmo. Bom, basicamente, vamos responder a questão, ela caiu para nós dentro da estrutura lógica, então é a figura do paradoxo. Por quê? Porque quando ela diz que ela é uma grande mentirosa, se isso for verdade, ela está mentindo. E se ela está mentindo, é falso. E está verdadeiro e falso ao mesmo tempo. É uma contradição em si, e a contradição está relacionada ao paradoxo. Tá certo? Mas eu achei bem interessante e por isso eu compartilhei aqui com vocês a questão para que, quando cair numa outra prova, você esteja exatamente ligado para isso. E aí, se você quiser associar os princípios das proposições, o princípio da não contradição, lembra que frases paradoxais não são proposições. Por quê? Porque fere um princípio. Já que quando ela diz que é uma grande mentirosa, se isso for verdade, basicamente fica falso ao mesmo tempo e a questão estaria não sendo uma proposição. Mas o que a questão quer saber é a figura que usa e a figura é o paradoxo. Alternativa da letra D. Bom, é isso. O que é proposição? Bom, é isso. O que é proposição, o que não é proposição, os princípios das proposições, a negação de proposição, eventualmente uma dupla negação, se aparecer também não tem problema, tá certo? E termos que eu posso encontrar, o que eu posso ver, para onde vai, o que faz dentro dessas situações. São questões extremamente, eu ia falar relativamente, mas não são, são extremamente fáceis. E a sua obrigação é gabaritar questões que aparecerem nesse sentido. Beleza? Um abração, fica com Deus e vamos nessa.